Existe uma mentira fundamental que foi sussurrada no seu ouvido, desde o momento em que você aprendeu a entender a linguagem humana. Uma mentira desenhada, não para o seu bem, mas para a sua domesticação. E essa mentira é a crença de que o mundo é um lugar justo, onde as boas intenções são a moeda de troca mais valiosa, e onde o mérito moral garante a vitória final. Mas basta você olhar ao redor, com um mínimo de honestidade brutal para perceber que a realidade opera por um código completamente diferente, um código que Maquiavel decifrou séculos atrás e que a maioria das pessoas prefere ignorar para não ter que enfrentar o abismo de sua própria ingenuidade. Porque a verdade é que o mundo não recompensa quem pede licença, o mundo não abre caminho para quem hesita em nome da polidez, e o destino definitivamente não favorece aqueles que acreditam que ser inofensivo é o mesmo que ser virtuoso. Você provavelmente passou anos da sua vida tentando se encaixar nesse molde de bondade passiva, esperando que em algum momento a vida reconhecesse seu esforço e te entregasse a recompensa prometida. Mas essa recompensa nunca chegou e nunca chegará, porque você estava jogando xadrez com as regras de um jogo de damas, enquanto seus adversários moviam as peças com a frieza de quem entende que a sobrevivência não é uma questão de justiça, é uma questão de estratégia, e é nesse ponto exato que nasce a frustração silenciosa que corrói a alma de tantos homens. O sentimento de que você está sendo passado para trás por pessoas menos capazes, menos morais e menos dignas, mas que possuem algo que você foi treinado para suprimir a audácia de tomar o que desejam sem pedir desculpas. E a capacidade de ler o ambiente não como um convite para a socialização, mas como um campo de batalha onde cada interação esconde uma disputa velada por poder, influência e dominância. E quando você finalmente acorda para essa realidade, o choque inicial pode ser paralisante, porque exige que você mate uma versão de si mesmo, a versão que precisa desesperadamente da aprovação alheia, a versão que tem medo do conflito, a versão que acredita que se fizer tudo certo, nada de ruim vai acontecer. Mas Maquiavel sabia, e a história confirma que a ruína de um homem muitas vezes não vem dos seus vícios, mas das suas virtudes mal aplicadas. Ser honesto com quem é mentiroso não é nobreza, é suicídio. Estratégico, ser leal a quem é oportunista, não é fidelidade, é servidão voluntária e ser transparente em um mundo de máscaras. Não é coragem, é imprudência. E é por isso que o primeiro passo para a construção de uma mente inquebrável não é aprender uma nova técnica de manipulação, mas sim desaprender a programação de submissão que instalaram no seu sistema operacional mental. Você precisa entender que a sociedade como um todo funciona melhor quando a maioria das pessoas é previsível, dócil e facilmente controlável. E todas as instituições, desde a escola até as grandes corporações, são desenhadas para premiar a obediência e punir a independência de pensamento. Então, quando você decide que vai parar de ser uma peça no tabuleiro de outra pessoa e começar a ser o jogador, a resistência que você encontrará será imensa. Não porque as pessoas te odeiem, mas porque a sua liberdade ofende a prisão delas, a sua clareza ilumina a confusão delas, e a sua força expõe a fraqueza que elas tanto tentam esconder debaixo de sorrisos falsos e conversas vazias. E é aqui que você precisa fazer a escolha mais difícil da sua vida. A escolha entre continuar sendo o coadjuvante da história dos outros, o bom moço que serve de degrau para a ascensão alheia, ou assumir a responsabilidade aterrorizante de ser o arquiteto da própria realidade, o que exige uma frieza que vai parecer estranha no começo, como se você estivesse vestindo uma pele que não é sua, mas que com o tempo se revelará como a sua verdadeira natureza, a natureza de alguém que entendeu que o caos do mundo não deve ser temido, mas sim navegado com precisão cirúrgica, e que para navegar esse caos, você precisa de uma bússola que não aponte para o que é bonito, mas para o que é eficaz. Porque, no final do dia, a história não é escrita pelos que tiveram as melhores intenções, mas pelos que tiveram a coragem de fazer o que era necessário.
quando todos os outros estavam paralisados pelo medo do julgamento alheio. E uma vez que você aceita que o jogo é real e que você estava jogando vendado, a primeira habilidade que você precisa desenvolver não é a fala, mas o silêncio absoluto. E não estou falando apenas de fechar a boca, estou falando de silenciar a necessidade interna de se explicar, a necessidade de preencher o vazio, a necessidade de mostrar quem você é para validar a sua existência, porque o homem comum é viciado em ruído. Ele entra em uma sala e imediatamente começa a transmitir informações sobre si mesmo. Ele fala dos seus planos. Ele reclama dos seus problemas. Ele opina sobre o que não sabe. E sem perceber, ele entrega o mapa da sua mente para qualquer um que tenha a paciência de escutar. Ele se torna um livro aberto em uma biblioteca de predadores. E o que Maquiavel entendia, e o que os grandes estrategistas da história sempre souberam, é que a informação é a moeda mais valiosa em qualquer conflito humano. E quem detém a informação, detém o poder. Portanto, quando você aprende a calar a sua própria vaidade e se torna um observador implacável, a dinâmica de qualquer sala muda instantaneamente. Você para de ser a fonte do sinal e passa a ser a antena. E de repente você começa a notar coisas que antes eram invisíveis para você. Você percebe que o tom de voz daquela pessoa subiu ligeiramente quando ela mentiu. Você nota que aquele colega de trabalho desvia o olhar sempre que o chefe entra na sala, revelando uma insegurança profunda. Você vê que os elogios daquele suposto amigo são carregados de uma ironia sutil que denota inveja, e essas microinformações que antes passavam despercebidas no meio do seu próprio falatório, agora se acumulam e formam um perfil psicológico detalhado de cada pessoa ao seu redor. E isso te dá uma vantagem tão injusta que chega a ser assustadora. Porque agora você sabe o que move as pessoas. Você sabe o que elas temem. Você sabe o que elas desejam secretamente. E você sabe onde estão as feridas que elas tentam esconder. E com esse conhecimento, você deixa de reagir emocionalmente às provocações porque você entende a origem delas quando alguém tenta te ofender. Você não vê mais a ofensa, você vê a dor ou a insegurança que motivou aquele ataque. E em vez de ficar com raiva, você sente uma calma gélida. A calma de quem vê as engrenagens por trás do relógio. A calma de quem sabe que não precisa gritar para ter razão, porque a realidade está do seu lado. E essa postura de observação ativa cria um vácuo ao seu redor, um espaço de mistério que as pessoas instintivamente tentam preencher com as projeções delas. E é fascinante observar como o silêncio incomoda os inseguros. Eles começam a falar mais, eles começam a tentar te agradar ou te provocar, apenas para obter uma reação qualquer. Reação que confirme que você ainda está no mesmo nível que eles. Mas quando você nega essa reação, quando você mantém o rosto impassível e o olhar firme, você envia uma mensagem subliminar de poder que é impossível de ignorar. Você está dizendo sem usar uma única palavra que você não é controlável, que você não é previsível e que você não precisa da validação deles para saber quem você é. E isso gera um tipo de respeito primitivo, o tipo de respeito que se tem por um animal perigoso que está quieto no canto da sala, não porque está dormindo, mas porque está esperando o momento certo de se mover. E essa é a essência da mente inquebrável, a capacidade de conter a energia cinética da reação e transformá-la em energia potencial de estratégia. Você acumula, você guarda, você processa e, somente quando o cenário está perfeitamente alinhado com os seus objetivos, você age. E quando você age, o impacto é devastador, porque ninguém viu o golpe chegando, ninguém sabia das suas intenções, ninguém conhecia os seus planos, porque você teve a disciplina brutal de mantê-los trancados dentro da fortaleza da sua própria mente. Mas para manter essa fortaleza impenetrável, você precisa aprender a lidar com um dos aspectos mais desconfortáveis da natureza humana, a traição e a decepção. E não falo aqui apenas das grandes traições cinematográficas, mas das pequenas deslealdades cotidianas, das rasteiras sutis, dos abandonos silenciosos.
Porque à medida que você aguça a sua percepção e começa a ver as pessoas como elas realmente são, e não como você gostaria que elas fossem, uma camada de ilusão vai se desfazer diante dos seus olhos. E você vai perceber que muitas das pessoas que estão ao seu lado não estão com você. Elas estão apenas com a utilidade que você proporciona. Elas estão com o conforto da sua presença ou com a conveniência do seu apoio. E no momento em que essa utilidade acabar, ou no momento em que você começar a crescer, além do que elas acham aceitável, a lealdade delas evaporará como neblina ao sol. E o homem fraco diante dessa revelação se desespera. Ele tenta reconquistar o afeto, ele se diminui para caber. Novamente, nas expectativas alheias, ele se pergunta onde errou. Mas o homem que construiu uma mente inquebrável olha para isso com a frieza de um cirurgião diante de um tecido necrosado. Ele entende que cortar laços não é crueldade, é higiene. Ele entende que carregar pessoas que não compartilham da sua visão, ou que secretamente torcem pelo seu fracasso, é como tentar nadar com âncoras amarradas nos pés. E aqui entra a aplicação prática da frieza estratégica que Maquiavel tanto defendia, a capacidade de tomar decisões difíceis baseadas na lógica e não na emoção momentânea. Você precisa aprender a demitir pessoas da sua vida sem fazer alarde, sem dramas, sem textões de despedida, apenas o afastamento gradual e irrevogável, o fechamento das portas de acesso à sua intimidade. Porque o acesso a você é um privilégio, não um direito. E quando você começa a tratar o seu tempo, a sua energia e a sua atenção como recursos escassos e valiosos, o mercado ao seu redor se ajusta. As pessoas começam a perceber que não podem mais desperdiçar o seu tempo com trivialidades, que não podem mais despejar o lixo emocional delas em você sem consequências, e que não podem mais te manipular com culpa ou vergonha. E é interessante notar como essa postura atrai um novo tipo de pessoa, porque a força reconhece a força, a inteligência reconhece a inteligência, e ao se limpar da mediocridade que te cercava, você abre espaço para alianças reais, baseadas em respeito mútuo e objetivos comuns, e não em carência e dependência. Mas para chegar nesse nível, você precisa estar disposto a caminhar sozinho pelo vale da incompreensão. Você precisa estar disposto a ser chamado de frio, de arrogante e de distante. Porque essas são as etiquetas que os medíocres colam naqueles que ousaram romper o contrato social da complacência. Eles vão tentar te puxar de volta para o balde de caranguejos, usando a culpa como gancho. Mas você não vai morder a isca, porque você sabe que a sua crueldade em estabelecer limites é, na verdade, a maior forma de auto-amor que existe, e que ao proteger o seu império mental, você não está apenas salvando a si mesmo. Você está garantindo que terá forças para proteger aqueles que realmente importam. Aqueles poucos que passaram pelo filtro rigoroso da sua seleção e que provaram ser dignos da sua lealdade absoluta. Porque o gênio perigoso não é aquele que não ama ninguém, é aquele que ama com critério e que protege esse amor com a ferocidade de quem sabe que no mundo real a única coisa que protege o cordeiro é a presença do lobo que caminha ao seu lado. E finalmente chegamos ao estágio onde a transformação se torna irreversível. O ponto em que a máscara se torna o rosto e a estratégia se torna instinto. Você deixa de tentar ser forte, e simplesmente é porque a força deixou de ser um esforço e passou a ser a sua frequência natural. Você não precisa mais se lembrar de ficar calado. O silêncio se tornou o seu estado padrão, de onde você observa o caos, sem se misturar a ele. Você não precisa mais se forçar a analisar as pessoas. A leitura de padrões se tornou automática como respirar. E nesse estágio você descobre o segredo final que Maquiavel guardava nas entrelinhas dos seus textos: o verdadeiro poder não é sobre controlar os outros, é sobre o domínio absoluto de si mesmo. Porque quem domina a si mesmo não pode ser escravizado por ninguém. Quem não teme a perda não pode ser chantageado. Quem não busca aplausos não pode ser manipulado pela lisonja.
E quem não foge da verdade não pode ser iludido pela mentira. Você se torna uma anomalia no sistema. Uma falha na matrix da mediocridade coletiva. E isso te dá uma liberdade que a maioria das pessoas nunca vai experimentar. A liberdade de agir sem o peso da expectativa alheia. A liberdade de mudar de direção, sem ter que dar satisfações, a liberdade de construir e destruir mundos com a força da sua vontade. E é claro que esse caminho tem um preço. O preço é a solidão do topo da montanha. O preço é a vigília constante. O preço é saber que você nunca mais poderá voltar a dormir. O sono dos inocentes. Mas quando você olha para trás e vê a versão antiga de si mesmo, aquela versão frágil, reativa e dependente, você percebe que pagaria esse preço 1000 vezes se fosse necessário. Porque não há nada mais valioso do que a sensação de ser o dono do próprio destino, de saber que não importa o que o mundo jogue contra você, traições, crises, perdas, caos, você tem a estrutura interna para absorver o impacto, transmutar a energia e usar tudo isso como combustível para subir ainda mais alto. Você se tornou o que os antigos estoicos chamavam de cidadela interior, uma mente blindada, onde o mundo externo pode bater, gritar e espernear, mas nunca poderá entrar sem a sua permissão. E essa é a vitória final. Não o dinheiro, não a fama, não o status, embora tudo isso venha como consequência natural, mas a paz inabalável de quem sabe que é perigoso o suficiente para sobreviver a qualquer inverno astuto. O suficiente para escapar de qualquer armadilha, e forte o suficiente para caminhar sozinho na escuridão, sem precisar de outra luz, que não a sua própria inteligência afiada. E agora que você ouviu esse código, a porta foi aberta na sua mente, e você não pode mais fechá-la. Você viu a engrenagem, e não pode mais desver a escolha. Agora é sua, voltar a dormir e fingir que o mundo é um conto de fadas, ou assumir o peso e a glória de se tornar quem você nasceu, para ser perigoso, estratégico, silencioso e absolutamente inquebrável.